Bem-vindos ao Sonho Bem-vindo, o seu videocast sobre saúde reprodutiva e bem-estar. Eu sou a Carolina Rebelo, médica ginecologista, especialista em reprodução assistida, e eu tenho meu enfoque no atendimento à população LGBTQIAP+. E hoje eu tô com um casal incrível de mulheres que veio compartilhar a jornada delas com a gente. A Dani e a Pola são um casal de pediatras que eu já conhecia de antes de serem minhas pacientes, e que eu tive o prazer de participar dessa jornada delas e do nascimento do Francisco, que tá aqui com a gente hoje, uma participação especial, escondidinho. Muito obrigada, Dani e Pola, por poderem vir compartilhar a história de vocês com a gente. E tenho certeza que vocês vão inspirar muitos casais de mulheres que às vezes nem imaginam que essa jornada é uma possibilidade para a vida delas. Obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui dividindo um pouquinho da nossa família, um pouquinho da nossa história com vocês. Acho que a gente fica feliz de poder dar visibilidade também à nossa família, né? Que é uma família diferente, que foi muito acolhida também. Gente, vocês são lindos. Já tô emocionada, nem comecei. Então, Pola, você pode compartilhar com a gente um pouquinho como que começou essa jornada para vocês, rumo à maternidade? Foi tudo conforme o esperado? O que saiu dos planos? Então, na verdade, assim, né? Eu e a Dani, a gente se conheceu e logo em seguida a gente já conversava sobre ter filho, porque sempre foi uma vontade muito grande que eu tinha. E a Dani também, e a gente tava conversando até disso ontem, né? Que eu pudesse falar com a Pola de 16, 17 anos, o quanto eu falaria pra ela, fica tranquila que vai dar tudo certo. Porque lá atrás eu não imaginava que eu podia ter uma família, que eu podia ter um filho, que eu podia ser casada, e a gente ter a nossa casa e viver exatamente do jeito que as pessoas querem viver, né? Então a gente sempre conversou muito disso, e aí a gente foi procurar informações e tudo, e a gente trabalhava junto, né? Eu e você, então... a gente já teve uma conexão inicialmente, assim, e eu acho muito legal sempre procurar pessoas que vão acolher o nosso modelo de família, né? Então, a gente procurou você e a gente sempre foi muito bem acolhida. Inicialmente, os nossos planos era que eu engravidasse, né? E aí a gente teve algumas alterações aí no caminho, mas no final de tudo deu tudo certo. A Dani foi uma mãe incrível, uma gestante maravilhosa. E foi tudo bem, assim, o Francisco tá aqui super saudável e a gente tá muito feliz com isso. Quer completar alguma coisa? Sentar que ao longo do nosso processo, algumas coisas familiares aconteceram, mas a gente foi muito acolhida para fazer as coisas no nosso tempo. E o Francisco, ele veio no tempo que ele precisava vir, então as coisas deram certo quando tava tudo pronto, tudo... a nossa família toda certinha, esperando para que ele chegasse, então acho que... A Carol teve muita paciência, assim, com a gente. Em nenhum momento... Isso pra mim foi muito importante, assim. Em nenhum momento ela pressionou a gente pra ir rápido, pra fazer logo, então... E aí ele veio no momento que tava a caminha tudo preparado pra ele. Então acho que isso foi muito importante pra gente. Ai, gente. Demorou um pouquinho, mas veio no momento perfeito. Era o caminho que tinha que ser, Sim, né? Eu acredito. Como a Pola tava falando, então no começo a gente tinha planejado que a Pola ia gestar, né? Sim. Mas no meio do caminho, das investigações, a gente viu algumas coisas que poderiam dificultar esse processo. Sim. E a gente congelou os embriões com os óvulos da Pola e você foi se preparar ali pra essa mudança de plano pra gestação. Como que foi isso pra você? Acho que pra mim foi muito bom, assim. No primeiro momento, eu acho que nós, mulheres que estamos no mercado de trabalho, no primeiro momento você pensa, putz, mas poderia ser um pouco mais pra frente, e se eu vou estar ausente no meu trabalho, pode ser que essa oportunidade não volte, né? Mas eu amei gestar, muito. Foi muito bom, assim, foi uma experiência incrível. Já tô pronta pra próxima. E acho que a gente percebe que o mundo, ele continua girando e depois ele vai continuar girando e a sua vida, vale a pena a gente se dar o luxo de experimentar isso, né? Porque o mundo, ele não vai parar por isso, né? Mas a sua vida talvez mude incrivelmente como mudou a minha e você esteja disposta a vivenciar uma experiência muito diferente. E eu amei estar grávida, assim. Eu aprendi como a gente, né, conversou, tinha uma questão de peso, então pode parecer uma coisa banal, assim, mas a gente muda na gestação por um ser que ainda nem nasceu, né? Então eu fiz escolhas diferentes, acho que viver isso também me trouxe esse ensinamento que foi muito bom. Então, foi uma mudança de direção que eu não estava esperando, mas que depois pra mim foi muito, muito positivo. Como que foi pra você, Pola?
Olha, sinceramente, eu acho que eu não seria uma gestante tão boa quanto ela. Acho que, assim, eu sou muito cuidadora. Então, eu não tô acostumada a ser cuidada. E eu acho que a gestação, ela requer que a gente se cuide muito. E que as pessoas também cuidem da gente, né? Sim. E pra mim acho que foi mais fácil cuidar dela do que me deixar ser cuidada, assim. Então, durante todo o processo, eu tive bastante preocupação com tudo que ela estava sentindo também, assim, para ela sempre se sentir acolhida, importante, e eu acho que eu teria muita dificuldade de estar do outro lado. Então, eu acho que, no fim das contas, as coisas foram como tinham que ser. Ah, sim, eu acredito nisso, gente. E vocês foram, assim, uma dupla demais, assim. Dava pra ver claramente como que a Paula apoiava a Dani. E você tinha esse receio no começo, mas foi uma gestante incrível, meu. Você foi muito bem desde antes, desde o preparo de antes. Dá pra ver que o Francisco foi muito querido mesmo. Vocês fazem tudo por ele. Eu tinha uma pergunta. Ah, sim. Acho que a gente não comentou, mas elas são pediatras, né? Um casal de pediatras. A Paula eu conheci em plantão, inclusive. E uma coisa que eu acho interessante da gente comentar nessa questão de trabalho, quando a gente tem um casal de mulheres, é da licença maternidade, né? Que tem essa opção de não necessariamente quem gestou tirar a licença, tem essa possibilidade de trocar. Sim. E aí você, como a Paula tinha um trabalho que ela podia tirar a licença maternidade, vocês conseguiram fazer esse arranjo, então você gestou, mas a Paula conseguiu tirar um tempo pra ficar com você em casa também depois, né? Assim, eu sou bastante metódica. E acho que quando a gente tem as pessoas certas no caminho também, né, há uma rede de apoio, assim, e você tem pessoas muito incríveis, assim, do teu lado, não só na parte médica, mas tem a Ana Carol também, que é advogada, né, que trabalha com famílias LGBT, e ela me orientou bem certinho dessa parte jurídica. Esse ano, no início do ano, o STF aprovou, né, que a gente poderia, vamos dizer assim, transferir, entre aspas, a licença maternidade. Então, eu não tive nenhum problema no meu trabalho, inclusive, sou muito grata, porque é um hospital que respeita bastante, é um hospital amigo da criança, então, assim, em todos os momentos eu me senti acolhida, assim, pela minha chefia, vamos dizer assim. Então, foi muito tranquilo e é muito, muito, muito bom poder estar em casa com eles, assim, participar mais do dia a dia, dos cuidados, porque o puerpério é um momento de bastante dificuldade, né? Sim. E apesar de eu ser mãe, eu não passei pelo puerpério, então foi muito bom poder acompanhar a Dani mais de perto, assim. Eu acho que foi a melhor escolha que a gente poderia fazer. Como a gente trabalha hoje mais como PJ, então eu consegui me afastar dos outros locais, lógico, sem a remuneração, mas a gente se programou para isso. Eu acho que isso é uma coisa importante também das famílias fazerem para que a Paula pudesse tirar a licença e a gente tá junto em casa, aproveitar, né? Ela não gestou, mas ela é mãe do Francisco, e isso é muito bom, ela ter tempo com ele também. Sucesso. Como que foi pra vocês o processo da coleta de óvulos? Foi feito com a Paula, né? Um pouco antes a gente deixou o Francisco congelado um tempinho ali antes de transferir, porque a Dani tinha todo esse processo do término da residência médica e da especialização. Então faz um tempo que a gente fez, mas eu queria saber de vocês como que foi a estimulação ovariana, a coleta de óvulos, a escolha do sêmen. Assim, eu tinha um pouco de receio em relação à coleta, porque eu tive um câncer, né, quando era criança. Então passei por um processo de quimioterapia. E naquela época, assim, né, primeiro que nem se falava sobre, vamos dizer assim, manutenção da fertilidade, né, da saúde reprodutiva. Então, eu tinha muito medo de não dar certo. Mas, assim, e eu tinha um pouco de receio também do procedimento como um todo, assim, de não ser muito efetivo, né, das dores, dos desconfortos, mas, assim, eu achei que foi muito, muito, muito tranquilo, assim. Mas eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, obviamente, né. Os primeiros 15 dias, assim, a medicação pra mim não teve nenhum grande efeito colateral. Eu senti um pouco mais de desconforto nas últimas 48 horas, mas eu acho que isso é normal também. Consegui manter trabalho, né, nas últimas 48 horas, fiquei um pouquinho mais tranquila, mas foi tudo bem, assim, a gente teve uma coleta bem efetiva, então foi bem, assim, fiquei bem otimista e a gente ficou muito feliz, né. A gente tava até vendo as fotos, e aí a gente tem as fotos que a gente tirou na época que a Paula tava fazendo a coleta, né? Que acho que tudo isso foi processo para Francisco chegar. Eu achei que ela ia ficar mais mal-humorada, mas foi tranquilo, gente. E a coleta do sêmen foi muito, assim, no fim foi bem divertido, assim. Que é tipo um Tinder que as pessoas não podem mentir, né? Então é bem mais legal, entendeu? Porque, no fim das contas, a gente escolheu um banco estrangeiro, né? Porque pra gente era muito importante a questão
dos testes genéticos e tudo. Então, lá fora tem uma possibilidade maior, tem, né, vamos dizer assim, como a gente ter mais informações, isso é uma coisa muito importante, né? Então, a gente, sim, fez algumas escolhas, algumas seleções iniciais, e no fim das contas a gente chegou num ponto de fazer a escolha baseado muito na saúde do doador, né? E que era o mais importante pra gente, e características físicas parecidas com a nossa mesmo, assim. A gente queria um doador que mostrasse também um pouco do nosso sangue brasileiro, das nossas características e tal. Então foi ok, assim, foi tranquilo. Foi divertido. Eu tenho lido um pouco sobre isso, e aí eu vi que para algumas famílias esse é um processo que gera um certo sofrimento, sim, né? E eu acho que, lógico, isso é muito individual, mas para nossa família foi bem tranquilo, assim. Acho que a gente tinha uma escolha para fazer, essa era uma escolha necessária para que o Francisco viesse, mas a gente trouxe com leveza, assim, de pensar o que fosse mais próximo da gente, né? Não, acho que nem tanto a parte física foi o que pegou mais, né? A gente pensou mais na questão genética, questão de saúde mesmo, que se tivesse teste genético expandido normal, acho que cada família vai fazer essa escolha, mas acho que a saúde foi a primeira questão que a gente escolheu. E a gente escolheu e ficou, acho que, em paz com a escolha que a gente fez. Não sei se todas as famílias ficam assim, poderia ter escolha diferente, mas pra gente foi bem tranquilo. Eu tenho essa impressão, assim, que tem esses dois perfis, assim, o pessoal que fica muito ansioso com isso mesmo, e quem leva mais leve, mas eu nunca vi ninguém que se arrependeu. Escolhi errado. Quando a criança tá aqui, é só criança, não tem essa, sabe? Sim. E assim, vocês são um casal de pediatra, a gente é médica, a gente vê muita coisa desandar na vida, então a gente vai muito por esse lado de o máximo de exames possível, o máximo de testes possível. Eu acho que é interessante a gente deixar a mensagem que esses testes genéticos vêm coisas muito raras, e que a gente vê casal que escolhe sêmen sem todos esses testes e dá tudo certo, fica tudo bem. Mas são escolhas, realmente. Sim. Então, acho que pra vocês isso era importante, é legal que o Banco Internacional dá essa opção mesmo. Pra gente, assim, que eu acho que é uma coisa que pega um pouco é que às vezes a gente tem dificuldade, nós médicos, né, de nos colocarmos na posição de paciente, né? E, então, em muitos momentos, a gente teve que, tipo assim, um olhar para o outro e falar assim, respira e vamos ouvir o que a Carol tá falando. Porque, por exemplo, a gente não fez testagem dos embriões, né? Então, porque não tinha indicação. Sim. Então, a gente tinha que estar tranquilo com essa decisão, né? Sim. E a gente ouviu o que você deu de orientação e seguimos o fluxo. Mas, em alguns momentos, isso gerou um pouco de ansiedade na gente, nas nossas conversas, entendeu? Sim. Acho que as pessoas até falam, mas você não vai testar, mas a gente confirma no que você falou, não tem indicação, e a gente, como médico, segue isso na nossa vida, né? Então, a gente não podia ser contraditória e pensar, querer fazer diferente disso, né? E a gente ficou segura com a sua informação. Ai, gente, eu fico feliz. Você tava com quantos anos mesmo, Paula, quando a gente fez a coleta? 32 para 33 anos. É isso, 32 anos, assim, e é uma intervenção a mais no embrião que muito provavelmente não tem alteração, né, cromossômica. E o Francisco veio aqui pra mostrar que a ciência estava correta nisso. E a Paula tinha esse receio ainda com a reserva ovariana dela. A gente tem quantos embriões congelados? Agora mais 7. E aí a Dani já tá no projeto aí do próximo em breve. Deixa eu dormir primeiro. Mas é isso, gente. Ainda bem que deu tudo certo. Realmente as coisas vão acontecendo como são pra ser, né? Sim. Dani, como que foi pra você o processo da transferência de embrião? O procedimento em si, os dias antes, os dias depois, as primeiras semanas de gestação? Gente, pra mim foi bem tranquilo. Eu não tive nenhum... A gente também não teve que fazer grandes estímulos, né, pra poder fazer essa transferência. Eu fiquei um pouquinho ansiosa, acho que normal, qualquer pessoa. Mas as primeiras... Daí, acho que foi hoje vendo, assim, uma coisa muito mágica, o dia da transferência. A gente sempre lembra disso. Acho que a equipe, né, como um todo, o local, tudo isso traz um momento muito acolhedor pra gente pensar, esse é o momento, tem a plaquinha, né, tem o teto que é estrelado, você foi muito gentil com a gente, então, primeiro que não senti dor nenhuma, nenhum desconforto, e foi um momento que a gente, mágico, assim, de pensar naquela gotinha e a gente sempre olha ele e fala, nossa, foi aquele dia que tudo, bom, tem todo um trabalho por trás disso, mas foi aquele dia que tudo aconteceu e
traz, eu acho que vocês têm esse cuidado de trazer um tom meio mágico para isso mesmo. Então foi muito incrível. Em relação às primeiras semanas de gestação, é que eu sou muito calorenta, acho que o que eu tive mais foi um pouco problema, assim, de sentir um pouco de hipotensão, mas eu não tive muitos sintomas, não. Um pouco de náusea, mas estava sempre bem orientada sobre que medicação poderia utilizar com segurança, né? Porque tem essa questão toda de que, pode ondansetrona, não pode, mas como você orientou bem a gente ficou tranquilo e foi tudo bem. Como que foi pra você, Paulo? Acho que o dia da transferência eu tava bastante ansiosa, assim. Acho que depois desse dia, o dia que eu fiquei mais ansiosa foi o dia que o Francisco nasceu. Eu tava bem ansiosa, mas foi um momento muito íntimo, assim, muito mágico. A gente tinha muita confiança no seu trabalho e na equipe. E a gente trouxe uma música, né? Tem toda uma coisa, assim, uma energia, assim. Eu acho que essa energia também trouxe muita paz, assim, pro nosso coração. E o dia que a gente teve o positivo foi maravilhoso, assim. Eu acho que a ficha demorou muito pra cair, assim. Caraca, agora eu vou ter alguém que vai... Eu vou ser responsável por alguém, vou ter alguém que vai depender de mim, que eu vou cuidar, que eu vou amar. E foi muito, muito louco tudo isso. Eu acho muito legal que no Lab for Life o pessoal dá a plaquinha de cultivo, né? A tampinha da plaquinha de cultivo do embrião do Francisco. Tá com vocês. E tem um vídeo também, né? Que eles mandam. Tá guardada a plaquinha no álbum dele do bebê. As boas lembranças. Pra gente mostrar onde ele tava antes, né, filho? Tá no nosso coração. Eu descobri que, não sei o nome ainda, mas que tem um livro que fala para as crianças justamente sobre isso, assim, sobre essa concepção por FIV, é um jeito meio lúdico de explicar também, então... e depois passa pra gente. Tá mudando bastante, né, pra isso, legal. Que aí a gente pode pôr a referência depois na descrição do podcast, a referência do livro, eu acho isso muito legal também, gente. E pra vocês foi na primeira transferência já, né? Sim. A gente teve essa sorte. Acho que tinha que ser o Francisco mesmo. A gente não tem nem como agradecer toda a sorte que a gente teve nesse processo. Lógico que estar bem conduzido, né? Acho que a gente ter o sucesso tem todo um trabalho, né? Mas a gente acredita muito em Deus e como as coisas acontecem como deveria ser. E a gente tem bastante a agradecer. Não, mas foi um trabalho de vocês também, porque essa transferência demorou pra acontecer. Muita coisa metabólica e hipotireoidismo que apareceu depois, e da perda de peso, e você fazendo atividade física. E aí, no fim, a gente conseguiu ainda bem fazer um ciclo natural sem medicação, que é mais tranquilo. Era pra ser o Francisco, né? É isso aí. Como que foi pra vocês compartilhar todo esse processo com a família? Porque, principalmente no Brasil, a gente tem muito essa coisa de esperar 12 semanas, morfológico de primeiro, pra contar. E aqui era um processo todo, né? Enfim, indas ao médico, medicações, etc. Sim. O pessoal já tava sabendo antes? Vocês contaram depois? Como que foi? A gente tava conversando no carro sobre isso. A gente contou pra todo mundo. A gente contou pro hospital inteiro o dia da transferência. A Dani tem um pouquinho de dificuldade, assim, ela é um pouquinho ansiosa, entendeu? Eu acho que a gente tinha muitas pessoas torcendo pra gente, né? E aí a gente contou pra todo mundo, até porque eu acho que mais uma vez, acredito que as coisas têm que ser do jeito que são. Então, não fosse que não desse certo, que a gente não compartilharia com as pessoas, né? Mas... Então, acho que a gente é bem good vibes, assim. A gente não acredita muito em energia ruim, a gente só acredita em energia boa. Então, a gente não teve muito essa coisa de, não vou contar porque vão colocar energia ruim. Tipo, tinha muita gente torcendo pela gente, nossa família, nossos amigos. Então, assim, e é um procedimento, né? Então, a gente também teve que se programar no trabalho. Então, infelizmente ou felizmente, a gente teve que, de uma certa forma, abrir isso um pouco mais cedo. Mas foi muito tranquilo, assim. Porque realmente a gente não acredita em energia ruim, a gente só acredita em energia boa. Então... mas acho que não tem certo e errado. Cada família vai fazer a sua escolha e essa foi a nossa. Eu acredito nisso também. Eu acho que, às vezes, o pessoal tem medo de não compartilhar, porque depois teria que compartilhar não deu certo, não deu certo agora. E, geralmente eu falo assim, no mínimo, compartilha com quem você gostaria de compartilhar não deu certo. Também não tem por que passar por isso sozinha, né? E tudo bem, não é todo mundo que vai contar pra todo mundo do trabalho, mas assim, os amigos próximos, familiares, eu acho que faz mais sentido ter esse pessoal envolvido no processo mesmo. Mas no nosso caso, Chico veio de primeira já. Mentira. E aí, durante o pré-natal, né,
foi tudo certo e no processo, Pola decidiu que ela também ia querer participar do processo de amamentação. Sim. Você conta um pouco pra gente como que foi essa decisão, o processo de indução da lactação, a amamentação no começo? Olha, eu vou te falar que inicialmente a gente não imagina que isso é possível, né? Assim, mas o amor, ele faz coisas incríveis. Então, acho que com as boas orientações, né, de uma boa equipe, assim, somado à sua vontade, é possível sim, né? Então, eu procurei uma consultora que você me orientou e a gente fez um processo tanto medicamentoso quanto de estímulo, né? Então, porque assim, eu queria muito gestar, mas antes de tudo também eu queria participar do cuidado, né? De ter essa sensação de segurar teu filho no braço, de amamentar. Então, eu não queria abrir mão disso, né? Então, a gente procurou os recursos que a gente tinha. Então, a Edi foi muito, assim, muito companheira também, muito parceira. A gente fez todo o processo conforme a orientação dela. E no final deu tudo certo, né? O Francisco nasceu grandão. A Dani teve uma DMG bem controlada, mas a gente tinha um pouco de receio, né? Então, no início, ela ainda não tinha leite propriamente dito, né? Mas eu já tinha, então... inclusive, tinha um pouquinho de leite armazenado em casa. Então, aí foi, assim, uma coisa que deixou a gente um pouco mais tranquila, né? Sim. Eu fui a primeira pessoa que amamentou ele já na sala de parto. Isso é muito legal. Então, foi muito incrível, assim, dividir essa responsabilidade com ela, né? A internação na maternidade, a gente pôde revezar também, ela tava cansada, então... do processo, né, cirúrgico e do processo de recuperação. Então, foi muito bom, assim, poder dividir isso e, sei lá, ter o seu filho no braço, mamando, assim, olhar pra ele, essa troca é uma coisa incrível mesmo. Só para explicar um pouquinho pro pessoal, DMG é diabetes gestacional, né? Que a gente é tudo médico aqui, sai falando as letrinhas. Mas a Dani teve uma diabetes gestacional que foi controlada, mas o Francisco realmente, ele já era grande do começo, que isso acontece muito com o embrião, que ficou congelado, de ser mais gordinho. E aí o receio nessa situação, principalmente para as pediatras, é dele fazer hipoglicemia, né? Do colostro no começo acabar não sendo suficiente. A gente fica meio doida, né? Deu tudo certo, gente. E aí foi demais, porque a gente teve um parto cesárea, né? Que a Dani optou. E aí, na cesárea, ele é difícil, assim, que ele nasce, já colocar no peito, não tem muito ângulo. Aí a Pola não teve dúvida. Pegou ali, a gente ainda na cesárea, o Francisco já tava mamando com a Pola. E foi tudo certo. Desde então, não parou de mamar. Ele tá gigantesco. E fala um pouquinho como que é exatamente esse processo da indução da lactação, que acho que muita gente tem dúvida do dia a dia mesmo. Tá. Inicialmente, eu tomei um anticoncepcional combinado, né, pra bloquear mesmo o ciclo. Inclusive, depois eu não menstruei mais, né? Eu parei de tomar anticoncepcional, mas aí comecei a ter leite, o Francisco mamando, então não tive mais, não menstruei mais. E depois também tomei um procinético, que tem como, que no caso foi a domperidona, né, que tem como efeito colateral, vamos dizer assim, ele é um galactogogo, então ele acaba estimulando essa produção, esse aumento de ocitocina e a produção do leite, com um efeito colateral que nesse caso era o que eu queria. Era uma dose um pouquinho alta, né, mas foi tranquilo, porque eu andava com uma cartelinha no bolso, então mesmo no trabalho, toda hora eu ia lá, lembrava e tomava. E aí, nas últimas 6 semanas, a gente começou com o estímulo com a bomba. Então, depois, fazendo esse estímulo com a bomba, acordava de madrugada pra fazer também. E deu tudo certo. Foi isso. É um pouquinho trabalhoso, mas é muito, muito, muito recompensador, assim. É um processo que começa mais ou menos na metade da gestação, né? E essa bomba, no final, é 3 em 3 horas, né? Que é puxado. A Pola tá falando, assim, leve, de uma forma leve, mas é puxado. É puxado. Mas quando dá certo, é muito recompensador, né? E aí depois tem 4 peitos pra compartilhar, né? Bonitinho. E dentro desse processo todo de estimulação de óvulos, coleta dos óvulos, formação do embrião, escolha do sêmen, transferência, gestação, amamentação, eu queria saber como que vocês se sentiram como casal mesmo, vocês duas juntas nessa jornada, nesse processo, como que foi pra vocês? É que esse processo nosso foi atravessado por intercorrências familiares, né? Então eu acho que e a cada intercorrência, a gente é um casal, de fato, né? Então, como a gente se fortalecia para cuidar das nossas famílias, a gente se fortaleceu quando a gente precisou uma cuidar da outra, né? Então, quando a Pola estava no processo de estimulação, eu estava do lado dela. E quando eu estava grávida, ela também esteve do meu lado, né? E eu acho que isso faz muita diferença. Realmente é uma coisa muito importante. O parceiro ou a parceira ser presente nesse processo. Eu acho que isso foi, olhando, hoje parece muito leve, né?
como a nossa experiência foi muito leve, mas é porque a gente tinha sempre uma outra para dividir isso. Assim, durante todo o processo, né, eu perdi meu avô, que era uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, que sempre foi meu parceiro mesmo, então foi bem difícil, assim, passar por tudo isso. E foi um processo bem doloroso e bem longo. A Dani esteve do meu lado o tempo todo. O pai dela também ficou doente, então foi bem difícil. A gente teve que adiar o nosso sonho, né? Mas também a nossa família, nós somos as únicas médicas, tanto do lado dela quanto do meu. Então, a gente também se coloca muitas vezes nessa posição de cuidador, assim, né? Então, e quando o Francisco foi a hora dele, ele veio, né? Então, eu acredito muito que tudo aconteceu como tinha que ser. Obviamente, acho que como casal, nesse processo como um todo, a gente se fortaleceu muito. O nosso relacionamento é muito baseado na conversa, assim, a gente tenta conversar bastante de tudo, até das coisas que não são legais, né? Assim, às vezes, durante a gestação, talvez alguma coisa que a Dani não estivesse se sentindo bem, ou não durante o processo, que alguma coisa que eu não tenha feito, que não tenha sido legal, que não tenha sido, talvez, exatamente como ela esperava, e a gente tenta sempre se ajustar, conversar, porque a gente é muito parecida, a gente tem os mesmos objetivos, mas somos pessoas diferentes, né? Então, às vezes, uma escolha, o que é muito óbvio pra mim, às vezes pra ela não é. Eu sou um pouco mais prática, ela é um pouco mais sensível, então, às vezes, a gente também teve que se ajustar durante o processo em relação a isso. Mas foi muito gostoso, assim. Foi um processo que, no fim, mesmo com todas as dificuldades, foi um processo que hoje a gente olha com leveza, assim, com paz no nosso coração. Acho que quando a gente tem um filho, a gente continua esse processo, né? Então, ter passado por ele foi bom para que a gente pudesse aprender a conversar e se alinhar, porque quando o bebê nasce tem outras mudanças, outras expectativas, outras maneiras com que cada um vai lidar com isso. Mas foi interessante a gente ter passado por isso pra gente aprender a conversar, e eu acho que a vida é sempre um constante de estar se alinhando com o seu parceiro. Eu acho que o bom foi a gente teve todo um preparo, inclusive pro puerpério, né? Uhum. Porque, assim, as pessoas têm muita opinião, né? Então, às vezes, assim, e todas as opiniões são sempre pensando no bem-estar do bebê e no bem-estar da gente, né? Minha mãe, a mãe dela, cada uma criou seus filhos. Então, assim, obviamente que elas têm experiência, né? Mas, às vezes, o que uma acha, pra gente não se encaixa. E o que a outra acha, às vezes também naquele momento não é o que a gente espera. Sim. Então, acho que todo esse amadurecimento é importante para no puerpério e na criação do nosso filho também, a gente saber falar não. E saber quais as brigas a gente vai comprar. Porque tem algumas que a gente vai ter que relevar, vai ter que ceder também. Uhum. E às vezes, quando a gente é só a gente, é muito mais fácil bater o pé. Uhum. Né? Agora, quando você tem um filho e você vê que as outras pessoas estão todas ali em volta, se esforçando também pra estar do teu lado, né? Pra te ajudar, pra te acolher, pra te amar. Então, assim, também não dá pra o tempo todo querer só comprar as brigas e fazer tudo exatamente do seu jeito. Sim. Então, acho que foi muito importante esse processo pra gente aprender um pouco também e amadurecer. Com certeza. Essa coisa que você falou de você ser mais racional e ela ser mais emocional, gente, é muito visível nas consultas. Só que eu consigo ver, assim, todas as vezes que a Dani quase chorou respondendo as perguntas. E toda a consulta era assim, a Paula... Não, mas qual que é o próximo exame? Próximo passo. E a Dani... emocionada, vocês são demais. Eu faço bastante tratamento de reprodução assistida para população LGBT, pessoas trans, casais de homens, casais de mulheres. E eu vejo muito que, assim, na vivência LGBT, a gente bate de frente com muita homofobia, muita transfobia, Sim. muitas situações, assim. E eu vejo muito dos meus casais falando que quando a gente engravida... E, enfim, vai passar por todo esse processo, vem uma onda nova de coisas que a gente nem imaginava que as pessoas iam querer pensar, iam querer se intrometer, iam querer perguntar de quem é a mãe de verdade, coisas nesse sentido. E tem todo um outro lado, por exemplo, que eu vi fotos de vocês na parada LGBT, com a barriga linda lá, pintada e não sei o quê, e outras pessoas da comunidade perguntando e vendo que isso é uma possibilidade. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa vivência de ser um casal de mulheres no mundo, na sociedade. Assim, eu sou muito ativista, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu gosto muito de levantar a bandeira, porque a gente já passou por muita coisa. E só quem passa, sabe, né? Então, assim, desde uma não aceitação familiar, de ouvir coisas muito duras, até você ser tratada diferente no seu trabalho, ou inviabilizar a nossa maternidade, porque ela ficou grávida e não eu, né? Então, eu sempre acredito que é muito importante esse tipo de conteúdo, justamente para que as pessoas saibam
que as nossas famílias existem, né? E assim, na parada a gente se sente muito acolhido, né? A gente tava lá tirando foto e a gente só foi, assim, pra tirar uma foto e ir embora, porque tava no finalzinho da gestação. E aí um casal de mulheres olhou pra gente e uma delas começou a chorar. E falou assim, vocês estão me inspirando, assim. É muito bom olhar pra vocês e pensar que isso é possível. Então, naquele dia, a gente foi pra casa assim, caraca, a gente mudou, de alguma forma, a vida de alguém hoje, né? E então, eu tento carregar, assim, comigo, as coisas boas. Então, obviamente, a gente passou por algumas situações durante a gestação que não foram legais. Infelizmente, né, isso é uma coisa comum, assim. E pessoas que gestam vão passar por isso, né? Então, a gente sabe que não só mulheres gestam, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que aprender a lidar com isso com leveza também. Porque se a gente for levar sempre com raiva e querendo brigar, a gente vai perder a razão. Então, no fim das contas, a gente se fortalecia, né? Quando a gente via um olhar maldoso, um olhar de raiva, a gente dava a mão mais forte. E eu acho que esse é o caminho, assim. A nossa família é forte, ela existe, e a gente vai continuar brigando com amor, não com raiva, assim. Acho que tem duas coisas nisso, assim. Acho que a gente foi... E as pessoas, elas questionam tudo, né? Assim, eu fui questionada por que o óvulo não era meu. E a gente passou pelo fato das pessoas me darem parabéns no pós-parto, mas muitas vezes não darem parabéns para Paula. Então, assim, o mundo, ele precisa mudar, né? Mas e eu acho que muitas vezes as pessoas inviabilizam a nossa luta como se fosse assim, já é possível gestar, então não tem mais nada para que... Já é possível vocês vivenciarem isso, então não tem mais nada para que ainda seja conquistado, né? Não tem mais por que falar sobre isso, mas são várias situações no dia a dia que a gente precisa... que a gente ainda tá vivenciando, mas eu acho que a gente também estava bem fortalecida como casal e tendo essa certeza de que quando acontecia isso com a Paula, eu conversava com ela, ou a gente tava conversando com as pessoas, às vezes até dentro da nossa família, sem querer as pessoas faziam isso, né? Mas eu acho que a gente ir conversando com as pessoas para que elas... isso de uma maneira leve, nem sempre, não precisa ser briga sempre, mas às vezes você mostrar a pessoa, olha, essa atitude não foi legal, né? E aí elas irem percebendo isso. E tem essa questão de representatividade também, né? Eu acho que naquele dia a gente estava representando a nossa maneira de viver a nossa família, a parada, né? E isso inspirar outras pessoas do mesmo jeito que tem um podcast que fale sobre isso, né? O seu canal também, né? No Instagram, você traz isso para as pessoas de uma maneira muito leve. Outros amigos nossos que sabiam que a gente estava nesse processo foram te procurar, vir no seu Instagram, outros casais de amigas lésbicas. Então, acho que isso é muito legal e a gente sentir que a gente também poder... A nossa família inspirou outras famílias é uma coisa muito incrível, assim, né? Porque, realmente, como a Paula falou, isso foi um sonho. Hoje a gente entrou aqui e lá embaixo, naquela árvorezinha, tinha umas fotos de uns bebês, a primeira vez que a gente veio. Lá na Vida Bem-vinda. E aí a gente hoje entrou com o Francisco e foi uma sensação incrível, assim, de saber que a gente passou por tudo isso e o nosso sonho tá concretizado, né? E outras pessoas também vão poder vivenciar isso. E a gente foi muito acolhida, assim, acho que a gente, por ser um casal, como você disse, a saúde LGBT é muito negligenciada. E a gente sentia, por exemplo, entrar num ginecologista que, como você, que não vai fazer perguntas que não fazem sentido, né, na nossa vida, é muito importante, assim. É muito acolhedor e é muito leve você poder sair de uma consulta sem ter que explicar certas coisas, né, e não é todo mundo que tem acesso ainda a isso, né, e muito bom a gente ter podido vivenciar. A gente, infelizmente, mesmo como médicas, como pessoas instruídas e que, de uma certa forma, a gente tem um poder aquisitivo melhor que a maioria das pessoas, infelizmente, né? Ainda assim, a gente vivenciou momentos de atendimento ginecológico péssimos, experiências horríveis, extremamente desnecessárias e desrespeitosas. Então, eu imagino quanto outras mulheres lésbicas, outros homens trans, outras mulheres trans são inviabilizados e são negligenciados no nosso país. Então, é muito importante mesmo a gente levantar essa bandeira e brigar pela nossa comunidade, assim.
Ai, gente, por isso que eu fiquei tão feliz de vocês poderem vir hoje. Assim. É exatamente tudo isso que eu penso, que me motiva de vir gravar podcast no meio da minha agenda e fazer post no Instagram. É isso. É falar que tem outro jeito de fazer as coisas, né? Tem alternativas. Eu falei da Dani e eu que tô quase chorando agora. Então não é a prova da água, eu não posso. Concentra. Bom, gente, depois dessa conversa incrível, vamos fechar. Vocês querem deixar alguma mensagem pro pessoal que nos assiste, para outras mulheres que estão pensando nessa jornada, pessoas trans, comunidade LGBT, pessoas em geral? Ai, eu vou falar do meu lado sentimental. A gente passou por esse processo, como a gente já disse algumas vezes, ocorreram alguns desvios do caminho, mas eu queria dizer que é a melhor coisa do mundo. É muito incrível, assim, é uma coisa que transborda a gente e não tem um tempo perfeito para isso acontecer, mas é perfeito quando acontece. Então, às vezes o caminho das outras mulheres não ou homens trans não é tão simples, não dá tudo tão certinho como deu o nosso, mas não desistam, porque vale muito a pena. Acho que se tem sonho, se tem amor, tem que fazer o que tem que ser feito. É assim que funciona, né? A gente queria muito o nosso pacotinho, então era o nosso sonho, e as nossas famílias, elas existem sim, e tem vários modelos de família, tem vários jeitos de encontrar o seu filho pode estar por aí, você não sabe, né? Então, seja através da adoção, seja através de técnicas de reprodução assistida, se seu sonho é ser pai, é ser mãe, eu acho que você tem que correr atrás e fazer, porque realmente, todos os dias hoje, a gente acorda querendo ser melhor por ele. Então, acho que isso faz muita diferença. É muito bom, assim. É um amor que eu achei que eu já soubesse amar, mas realmente a gente aprende todo dia. Gente, vocês são incríveis. Parabéns por todo o trajeto. Parabéns pelo Francisco. Ele ficou quietinho a gravação inteira, não foi demais. E obrigada por terem aceitado esse convite. Eu tenho certeza que com esse episódio, vocês vão inspirar muitas mais pessoas a buscarem também a sua oportunidade, o jeito de construir a sua família. Obrigada mesmo. Imagina, foi um prazer enorme falar da nossa causa, da nossa família, do nosso amor. Sempre um prazer. Vocês são demais. Obrigada, gente, por aceitarem participar da gravação. E muito obrigada a todos que nos acompanharam. Se você gostou desse episódio, continue conosco nas diversas plataformas digitais para mais conteúdo sobre saúde reprodutiva e bem-estar. Lembrando que esse videocast é meramente informativo e não substitui a consulta com seu médico. Em caso de dúvidas, sempre procure orientação profissional. Até a próxima!